Muito bem, agora que a gente sabe o que é uma reação química, vamos entender algumas propriedades dessas reações químicas. Então isso é um Ctrl+C, Ctrl+V da aula anterior. Uma reação química é só um rearranjo, uma recombinação dos átomos que estão nos reagentes e vão para os produtos. Tá. Agora veja que interessante. Se é uma simples recombinação, você precisa ter a ideia que nenhum átomo desaparece no meio do caminho. Tudo que estava nos reagentes vai aparecer nos produtos, porque nada some. Né? Outra coisa que não acontece, nada é criado espontaneamente, não vai aparecer um átomo do nada. Né? Então, isso quer dizer que a quantidade de átomos dos reagentes é a mesma dos produtos. E cuidado, quando eu digo quantidade, eu perco uma informação. Né? A quantidade de átomos de carbono aqui é a mesma quantidade de átomos de carbono lá. A quantidade de oxigênio aqui é a mesma quantidade de átomos de oxigênio lá. Quer dizer, o tipo e a quantidade de átomos continua idêntico durante um processo de reação química. Eles não mudam, tá? E por isso, como você tem exatamente os mesmos átomos nos reagentes e nos produtos, necessariamente, se você não deixa nada escapar durante a reação, se nada sai do sistema que você está fazendo medida, a massa dos reagentes precisa ser a massa dos produtos, visto que toda a matéria que estava antes também está depois, desde que o sistema seja fechado e nada escape. Né? Então a massa dos reagentes e a massa dos produtos de uma reação química são iguais. Entendeu? Muito bem. Então esta é a lei de Lavoisier. Lavoisier percebeu isso sem saber de átomo nenhum. Na época que ele formulou essa ideia, ele fez isso experimentalmente. Não se tinha nenhum... A atomística ainda não era proposta. O Dalton foi propor o modelo atômico dele depois do Lavoisier, tá? Então, esse é o lance, né? Porque olhando assim é óbvio, mas olhando que esse cara não tinha essa possibilidade de justificar pelos átomos, é realmente um princípio muito forte que ele encontrou experimentalmente. Bem, fora esse devaneio, continuando. O que é o princípio da conservação das massas? A ideia é a seguinte: em um sistema fechado, ou seja, nada externo entra e nada interno escapa, né? Nada se cria, isto é, não surge átomo novo ali, nada entra. Né? Nada se perde, isto é, não se destroem os átomos que você tem do começo, dos reagentes. Né? Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Quer dizer que a reação é simplesmente uma recombinação daqueles átomos. Eles não aparece nada novo, nem nada que existe é perdido. Então, o princípio da conservação das massas diz que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, tá bom? Em uma reação química. Eu estou batendo esse lance do sistema fechado por conta dos próximos exemplos que eu vou dar agora. Veja, a lei da conservação das massas, ela vale sempre que você está fazendo no papel ali, né? Você tá escrevendo a reação, tem que valer o princípio da conservação da massa. Esse negócio do sistema fechado é um problema experimental, você vai entender agora, tá bom? Então, quando você tem um sistema aberto, às vezes você faz coisas erradas e não percebe. Então, olha o exemplo da queima da palha de aço aí, ó. A gente tem uma balança, isso aqui é uma balança com a palha de aço, um bombril, e a gente tem o oxigênio da atmosfera. A reação de queima dessa palha de aço, que é de ferro, é ferro reagindo com oxigênio, formando óxido de ferro, assim, né? E o que acontece quando você faz essa reação em cima da balança? Você coloca uma energia aqui, tipo um isqueiro, um fósforo, e começa a queimar essa palha de aço, e o oxigênio que estava na atmosfera começa a ser incorporado na palha de aço, formando óxido. Né? Então começa a formar óxido onde era apenas ferro. E o que você percebe na balança é que antes você tinha uma determinada massa, que eu chutei, tá? 5 gramas, e depois a massa aumentou para 8 gramas. Aí você fala, ô louco! E o princípio da conservação? De onde veio essa massa do nada? Né? E aqui o que você esquece de perceber é que no começo você só está medindo ferro. O oxigênio que está no ar você não está medindo na balança. E, portanto, depois você mede uma massa maior, você está percebendo o oxigênio que está sendo incorporado àquela massa de óxido. Né? Então você tem a falsa sensação que a massa total está aumentando, mas na verdade não. O que você fez foi deixar de medir reagentes. Né? Então, ó,
Feriu o princípio da conservação da massa? Não, é você que errou. Você que não pesou todos os reagentes. Se você tivesse conseguido pesar todo esse oxigênio aqui de fora, você iria ver que todo ele foi para a massa de óxido. Então, cuidado, né? O princípio da conservação da massa é sempre válido, né? Esse tipo de situação estranha é um erro experimental. Outro sistema que você tem que tomar cuidado, vai queimar um papel em ambiente aberto, né? Então o papel está em cima da balança e você tem o oxigênio do ar aqui do lado e você taca fogo. E aí depois que você taca fogo ficam ainda algumas cinzas e são liberados vários gases da fumaça, né? Que também são óxidos. O que acontece nesse caso? Você percebe que o papel tinha uma determinada massa, mas depois que ele queimou a massa diminuiu. Aí você fala, ai meu Deus, e o princípio da conservação das massas? A massa diminuiu. E aí, vai explicar como agora? O que você está deixando de perceber é que você está perdendo matéria quando ela vira fumaça, ela vira gás e ela sai, você deixa de pesar na balança. Então essa matéria que você está deixando de pesar é o que está fazendo a diferença aqui embaixo. Né? Então cuidado, quando você quer experimentalmente verificar o princípio da conservação das massas, você precisa fazer isso em um sistema fechado, que não deixe átomos ou moléculas escaparem, nem coisas externas entrarem. Então você tem que pesar tudo no início e tudo no fim fechado. Entendido? Então é isso, moçada. Esta foi a nossa segunda aula e agora nós vamos começar a discutir melhor sobre como equacionar reações químicas. Até já!